o aviso, né, de gravação. Então, você está gravando, avise a todos e todas que estão sendo gravados. Aparece no chatzinho aí, inclusive, que a gravação foi iniciada. Gente, vamos lá. Como sempre, né, quando a gente começa a tratar de assunto novo, eu gosto de fazer algumas considerações preliminares, até para a gente individualizar nosso objeto de estudo. A gente vai tratar agora da sociedade limitada. Sem dúvida, o tipo societário mais encontrado no Brasil. A gente tem dados aí do DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, né, o órgão máximo ali do SINREM, Sistema Nacional de Registro Mercantil, traz que cerca de 95% das sociedades empresariais ativas no Brasil adotam a modalidade limitada. Isso por uma questão lógica, né, em função da proteção do patrimônio pessoal dos sócios que resolvem explorar uma atividade empresarial, havendo a limitação da responsabilidade, esses sócios aí, no caso de insucesso da sociedade empresarial, no caso de dívidas, né, superiores ao patrimônio disponível da sociedade, os sócios têm o seu patrimônio pessoal protegido aí em condições normais, né, ressalvadas as situações excepcionais de possibilidade de levantamento da autonomia patrimonial em função da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Mas a regra aí é que ocorra a limitação da responsabilidade dos sócios, e aqui eu quero fazer algumas considerações importantes, gente, então, por favor, prestem bastante atenção, e se ficar alguma dúvida, por favor, sinalizem, eu repito aí, eu aviso, eu comento de outra maneira, tá? Tento explicar de outra maneira. Primeira coisa, gente, os sócios na sociedade limitada não respondem nem subsidiariamente pelas obrigações da sociedade, tá? Então, ocorre uma limitação. E da onde vem esse termo limitada ou responsabilidade limitada dos sócios nesse tipo societário? Gente, a limitação que ocorre, né, que traz o nome desse tipo societário, é em função dos sócios se responsabilizarem até o limite que eles se comprometem em formar o capital social. Daí o nome limitada. Então, eles respondem limitadamente pelas obrigações da sociedade. Como consequência, o patrimônio pessoal de cada sócio não poderá ser utilizado nem subsidiariamente para responder pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, tá? Pelo exercício da empresa, pela sociedade empresarial nesta modalidade limitada. Agora, cuidado com isso, gente, porque eu vejo, inclusive, colegas profissionais, advogados, se equivocarem com certa frequência em relação a isso. A responsabilidade do sócio é limitada a partir do momento que o capital social, que aquele capital destinado à sociedade, estiver totalmente integralizado. Por quê? Enquanto o capital social da sociedade limitada não está totalmente integralizado, seja em função da mora de algum sócio, ou seja em função da previsão contratual desse sócio formar o capital social a prazo, parceladamente, por exemplo, então, enquanto esse capital social não estiver totalmente integralizado, não estiver composto de forma integral, conforme prevê o contrato social, os sócios responderão direta, pessoal
e ilimitadamente para formar o capital social. Então, excepcionalmente, até na sociedade limitada, o sócio pode ter o seu patrimônio pessoal invadido, não para responder obrigações da sociedade, mas para formar o capital social. Então, mesmo que um sócio já tenha cumprido sua obrigação de entregar bens ou valores para formar o capital social, e algum outro sócio ainda não tenha feito, ainda não tenha cumprido sua obrigação de formar o capital social, todos os sócios vão responder solidariamente e ilimitadamente para formar o capital social, para entregar à sociedade o que falta para formar esse capital social. Agora, duas coisas, tá? Presta atenção. A doutrina vai dizer que os sócios respondem direta, pessoal e ilimitadamente para formar o capital social. Então, esse ilimitadamente é entre aspas, gente. Por quê? Porque tem um limite. O limite é a formação do capital social. Então, cuidado aí quando lerem na doutrina, e isso é tratado especialmente dentro do assunto de sociedade limitada, na maior parte das doutrinas, quando a gente lê aí ilimitadamente, não é ilimitada, ele vai ser executado, por exemplo, né, por um credor da sociedade, ilimitadamente? Não, porque tem um limite, e o limite é a formação do capital social. Então, quando ocorreria isso? Deixa eu trazer um exemplo aí para ver se fica mais claro, para ver se vocês entenderam, tá? Os sócios estão formando a sociedade empresarial. Primeiro momento, ali, aquele momento de formação da sociedade empresarial, conforme vimos, cada um vai subscrever determinado número de cotas e a obrigação é que cada um realize a sua parte do capital conforme se comprometeu contratualmente, tá? Então, primeira coisa, já vou esclarecer outra nomenclatura aí. Primeiro passo, né, quando os sócios se organizam societariamente e cada um se compromete a entregar determinado valor ou bem para formar o capital social, esse sócio está subscrevendo determinada porcentagem de cotas correspondente à sua participação no capital da sociedade. O segundo momento é quando o sócio realiza esse compromisso, ele realiza aquilo que ele subscreveu, é o momento que ele efetivamente vai entregar o patrimônio, o bem ou valores para formar o capital social. Alguns autores chamam isso de integralização, tá? Não está errado, mas do ponto de vista linguístico, eu só posso falar em integralização quando o capital estiver íntegro, integralizado, quando tiver integralmente o valor. Então, cuidado também com esta nomenclatura, tá? Então, voltando aí à ideia principal, determinado sócio subscreveu determinada quantidade de cotas, realizou aquilo que ele subscreveu à vista, tá? E já cumpriu sua obrigação. Mas determinado sócio subscreveu determinadas cotas nessa sociedade e se comprometeu a realizar isso parceladamente. Então, o capital social só vai estar integralizado quando esse sócio que subscreveu determinada quantidade de cotas e se comprometeu a realizar a prazo, o capital da sociedade só vai estar integralizado efetivamente quando o capital tiver completo, quando esse sócio que subscreveu estiver realizado toda a sua parte. Agora, neste momento, imagina aí que um sócio não realizou ainda totalmente aquilo que ele subscreveu de cotas, tá? No exemplo aqui, em função dele
estar cumprindo com o que ele combinou com os demais sócios dentro do contrato social. Agora, se um sócio não realizou aquilo que subscreveu porque está em mora nas suas obrigações sociais, o capital social não vai estar integralizado por culpa de um dos sócios. Se essa sociedade for executada e as dívidas chegarem até o valor do capital social previsto no contrato social, ou mais, o credor dessa sociedade, ao executar essa sociedade e perceber que o capital social ainda não foi totalmente integralizado, ele pode executar solidariamente todos os outros sócios, inclusive aqueles que já cumpriram com a sua obrigação de formar o capital social. Daí, a doutrina dizer que, enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, os sócios respondem direta, pessoal e ilimitadamente até formar o capital social. É claro que se aquele sócio que já tiver cumprido com a sua obrigação de formar o capital social, se for executado e tiver que entregar a parte daquele sócio que não o fez, ele vai ter uma ação regressiva contra o sócio inadimplente. Ou então é caso de sócio remisso. Os sócios poderão excluir esse sócio remisso, ou então, regressivamente, cobrar aquilo que fizeram em lugar dele, tá bom? Então, gente, cuidado aí, acho que isso é muito pontual, eu canso de ver exame de ordem, concurso, pegadinhas nesse sentido aí, que excepcionalmente pode, a gente vai ver que tem outra possibilidade, tá? Tratando do assunto, mas aqui eu queria deixar bem claro isso, que é algo muito particular e excepcional na sociedade limitada, que o sócio pode sim responder com o seu patrimônio pessoal, mesmo na limitada, tá? Primeira exceção aí, quando o capital social não tiver totalmente integralizado, e alertando novamente, só para fechar o assunto, para não ficar muito mais repetitivo do que eu já estou, cuidado com a expressão que eles respondem ilimitadamente, que é entre aspas, né? Porque não é ilimitadamente, eles vão responder até formar o capital social, então isso tem um limite também, tá? Ficou claro, gente? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, sinalizem. A gente vai falar de outra maneira e eu vou falar disso durante as aulas, tá? Então, aproveitando aqui uma parada para saudar Bruna, bem-vinda, Felipe, bem-vindo, Endel, boa tarde, bem-vindos e bem-vinda. Obrigado pelo prestígio, eu sei que está a grande maioria preocupado com a prova aí de meu querido Arivaldo Marques, mas obrigado aí pelo carinho e pela atenção. Então, seguindo, gente, agora nos slides, slide 1 aí da Sociedade Limitada, já está aí no portal AVA, tá bom? Vocês depois vejam lá e lembrando que eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar para vocês assim que possível e mando o link do YouTube. Então, vamos lá. Slide 1 aí, do lote 6 de sociedades limitadas, sobre a responsabilidade dos sócios. No caso de falência desse tipo societário, né, no caso de o patrimônio ser inferior às dívidas da sociedade no exercício da atividade empresarial, sendo insuficiente o patrimônio social para a liquidação do passivo, a perda será suportada pelos credores. Então, esse tipo societário, gente, foi criado exatamente para atender uma demanda específica prevista lá no princípio da autonomia da liberdade de iniciativa. Aquele desdobramento
do princípio da liberdade de iniciativa, que fala da proteção jurídica do investimento, aqui a gente vê uma das principais maneiras que o Estado-lei conseguiu como forma de proteger o investimento privado para garantir que a iniciativa privada exerça esta atividade empresarial e atenda a demanda da coletividade no sentido de produzir bens ou serviços para atender aquilo que a gente precisa ou quer consumir, tá? Então, no caso de falência da sociedade limitada, ou seja, sendo insuficiente o patrimônio da sociedade para liquidar as dívidas que ela tem, essa perda, né, esse prejuízo vai ser suportado pelos credores, não sendo utilizado nem subsidiariamente o patrimônio pessoal dos sócios para saldar essas obrigações. Diferente, por exemplo, do tipo societário que a gente viu na última aula, a sociedade em nome coletivo, que todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, ou seja, lá na sociedade em nome coletivo, não há esta limitação e o patrimônio dos sócios pode ser utilizado supletivamente, né, subsidiariamente, para saldar as obrigações da sociedade. Aqui, na segundo parágrafo aí do primeiro slide, porém, a regra comporta exceções, quando os sócios responderão subsidiária, mas ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, cuidado, gente, que a doutrina, aqui eu trago o texto de Ulloa, eles vão responder ora subsidiariamente, ora solidariamente. Cuidado aí, né? A gente tem que analisar caso a caso. Então, no segundo slide aí, a gente traz aí as exceções que, neste caso, não ocorrerá a limitação da responsabilidade, né? São exceções à regra aí da sociedade limitada. Eu já falei, né? No comecinho do assunto aí, eu já trouxe a possibilidade de avanço no patrimônio dos sócios, no caso do capital social não estar totalmente integralizado. Então, vamos ver quais são essas exceções. Eita, ficou pequenininho aqui, deixa eu ver se eu aumento um bocadinho para vocês. Fica mais legível aí, melhorou? Acredito que sim. Então, vamos lá. Primeira exceção, gente. Os sócios que adotarem deliberação contrária à lei ou ao contrato social. Neste caso, os sócios vão responder solidária e ilimitadamente, desde que haja uma relação de nexo causal, não é? Em relação a conduta dele e o resultado, tá? Então, deixa eu transcrever aí o 1080, que traz essa previsão específica no Código Civil. Olha lá, artigo 1080 do Código Civil. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos sócios que expressamente as aprovaram. Agora, na prática, gente, cuidado, né, que dificilmente o cara vai documentar isso. Se o cara faz alguma coisa contrária à lei e o contrato, muito dificilmente, né, muito ingênuo por parte do empresário de ele fazer um documento, né, aprovar isso expressamente. Eles vão fazer por baixo do pano, e são situações que, eventualmente, também podem justificar a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, voltando para o slide, outra situação que temos aí de exceção, né, da limitação da responsabilidade,
a situação da sociedade conjugal, composta exclusivamente por cônjuges. E especialmente, gente, naquelas situações em regime de casamento que seja contrário à possibilidade de união do patrimônio. A gente tem a previsão, já tratamos disso, né? Mas reforçando a situação do artigo 977, que não pode haver uma contrariedade entre o regime de casamento e a constituição de uma sociedade. Olha aí, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. No regime da comunhão universal de bens, sob pena de causar uma confusão patrimonial necessária. E no regime da separação obrigatória, se a lei determina que os cônjuges separem seu patrimônio, eles não podem funcionar como sócios numa sociedade empresarial, porque há necessariamente esta comunhão patrimonial dentro da sociedade, tá? Então, aqui também, neste caso aí, os sócios estariam impedidos de contratar e, caso contratassem, conforme previsto no artigo 977, não haveria limitação da responsabilidade, poderiam avançar no patrimônio da sociedade. Outra situação, gente, que a doutrina vem trazendo e questionando bastante, cuidado, é no caso da desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor. Eu citei isso quando a gente tratou de desconsideração da personalidade jurídica, na Justiça do Trabalho, tá? Em função da vulnerabilidade ou da hipossuficiência do empregado na relação trabalhista e na execução fiscal também, a doutrina vai dizer, olha, acontece, mas tem uma base legal questionável. Isso vem de uma criação jurisprudencial, mas com base legal questionável. A gente tem visto aí, tanto na execução trabalhista quanto na execução fiscal, a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, inclusive de ofício, tá? Quando a sociedade limitada é devedora e sem nenhum fundamento trazido pelo artigo 50 do Código Civil, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria maior, a gente tem visto aí, tanto na execução trabalhista quanto na execução fiscal, o levantamento dessa autonomia patrimonial para poder atingir o patrimônio do sócio, mesmo nos casos de sociedades limitadas. Ok? E aí ainda, o caso, desculpe, da desconsideração da personalidade jurídica, né, que é cabível, é uma exceção não só à limitação da responsabilidade aqui, dentro da sociedade limitada, mas atribui uma responsabilidade aí ao sócio, independentemente do tipo societário, para que seja redirecionado, mas aí justificado, né? Naqueles casos de fraude, como diz Fábio Lua Coelho, perpetrada pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, previsão legal específica no artigo 50, não há o que se discutir, dura lex, sed lex. Se o sócio fraudou aí a autonomia patrimonial, claro, ele vai responder com o seu patrimônio. Agora, cuidado, né? Esse patrimônio do sócio é entre aspas, especialmente no caso de confusão patrimonial, porque ele está escondendo o patrimônio da sociedade dentro do seu patrimônio pessoal, e aí o redirecionamento da execução para esse patrimônio é necessário, tá? E a última situação, gente, é aquela situação que eu comecei o assunto hoje falando, quando o capital social não estiver integralizado. Então, nesses casos em que o capital social não estiver integralizado,
especialmente, não exclusivamente, cuidado, mas especialmente nos casos de mora de algum sócio na execução da sua obrigação, no cumprimento da sua obrigação de formar o capital social, poderia aí o credor da sociedade executar os sócios, mesmo os que já tivessem cumprido sua obrigação de formar o capital social, para que de forma solidária cumprissem a exigência de formação do capital social e, claro, sem prejuízo da ação regressiva contra aquele sócio inadimplente ou então a situação de exclusão do sócio, conforme vimos na legislação específica acerca da possibilidade de exclusão do sócio remisso, tá bom? Ficou claro, gente? Deixa eu dar uma paradinha aqui só para fazer uma enquete. Estou correndo muito, tá claro? Bia, Bruna, Eric, Gabriel, Guilherme, Endel, Ivan, Nádia, Tâmara, Valdicélia, Yara. Ô, Valdicélia, boa tarde. Falei de você, você não estava presente. Deixa eu te falar, na última aula você fez um requerimento. Eita, vai ficar isso aqui gravado, mas tudo bem. Vai, desculpe. Você pediu para a gente prolongar o prazo aí da entrega da atividade. Eu coloquei mais 2 dias, tá? Confira lá no portal, por favor. Então, foi deferido com êxito o seu pleito aí. Eu aumentei o prazo lá em 2 dias, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês lá. Caprichem na atividade, tá? Por favor. Espero que sirva, antes de servir como avaliação, mas que sirva como uma forma de estudo, que vocês aproveitem o estudo lá e façam uma visão geral lá do direito empresarial, tá bom? Então, valeu, imagina. Se eu puder ajudar, falei, se eu puder ajudar, Valdicélia, eu ajudo, não quero atrapalhar de maneira nenhuma vocês, mas vocês vão ter que me dar um prazo também. Eu vou pedir uma dilação de prazo aí para eu entregar a nota, porque eu em 3 dias vou receber em 3, não, ficou 5, 6, 7, em 2 dias vou receber todas as atividades e não vou conseguir dar conta de lançar, mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Da metade para o fim da aula a gente, que eu acredito que tenha mais gente, a gente acerta os detalhes disso. Eu quero comentar ainda alguns detalhes da atividade e vou citar, inclusive, aqui alguns fundamentos para vocês, para ajudar vocês a fazerem a atividade aí, que eu espero que seja da melhor forma possível. Então, seguindo, gente, em relação aqui, tudo bem? Tranquilo? Tá tudo certo? Tudo ok, Ivan, tudo ok, Bianca, valeu. Então, seguindo o slide 3 aí, vamos tratar, dentro das limitadas, de algumas deliberações dos sócios, e aí é importante a gente ver como a limitada traz essa previsão específica sobre deliberação do sócio. A gente já viu, né, quando tratamos de regras gerais lá das sociedades acerca de deliberação, principalmente sobre alteração do contrato social, a gente viu que a regra nas limitadas de 3/4 de quórum para qualquer tipo que seja alteração do contrato social, e a gente vai ver que essa é a tônica aí das deliberações dentro da limitada previsto pelo Código Civil. Então, voltando para o slide, deliberação dos sócios, slide 3 aí, previsão de formalidades em determinados assuntos devido à importância, tá? Então, estes assuntos aí, devido à importância, terão determinado quórum. Então, 1, designação e destituição de administradores. 2, remuneração de administradores. 3, votação das contas anuais dos administradores.
4, alteração do contrato social. 5, operações societárias, dissolução e liquidação de sociedade. Gente, o que são operações societárias? São aquelas situações de fusão, incorporação, cisão de sociedade empresarial. Quando duas sociedades resolvem se fundir, por exemplo, é um tipo de operação societária, e isso é uma deliberação de extrema importância aí, para a sociedade empresarial, né, para a continuidade da sociedade empresarial. Então, a gente vai ter um quórum específico e uma exigência, gente, ó. Também o 6 aí, perdão, exclusão do sócio minoritário, que a gente viu que na limitada pode ser feito administrativamente, conforme previsto no artigo 1085, tá? Nestas situações, gente, deixa eu transcrever aqui o 1085 para vocês, que acho que é relevante, acho, não tenho certeza, da gente tratar do 1085. Então, artigo 1085 do Código Civil. Aqui. São tantas janelas. Olha lá. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista a exclusão por justa causa, desde que o contrato social traga previsão específica nessa situação, tá? E aí a gente tem o parágrafo único, que foi alterado por uma outra lei de 2019, não é a 13.874, mas sim a 13.792, também dentro desta nova lógica que vem sendo atribuída pelo legislador no nosso direito privado, tá? Mas olha aí, parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e exercício do direito de defesa, tá? E aqui, gente, assim como na redação original do parágrafo único, fala em reunião ou assembleia, tá? E aí eu quero esclarecer isso conforme está aqui previsto no slide, logo depois aí, em relação à distinção de assembleia ou reunião. Gente, quando que vai ser realizada assembleia ou reunião? Na verdade, o Código Civil traz uma previsão específica aí, né, da realização de assembleia, quando essa sociedade tiver mais de 10 sócios. Tendo mais de 10 sócios, a sociedade vai ser necessário a realização de uma assembleia, tá? Agora, caso contrário, caso a sociedade tenha 10 sócios ou menos, poderá ser realizada uma reunião. Então, olha aí, eu coloco um asterisco aí para chamar a atenção de vocês, o que está previsto no artigo 1072, a realização de assembleia somente se a limitada a possuir mais de 10 sócios, caso contrário, admite-se reunião de sócios, ou ainda, documento que explicite a deliberação assinada por todos os sócios, devendo em qualquer dos casos a ata ou o documento ser levado ao arquivamento na junta comercial. Isso é óbvio, né, gente? Só vai produzir efeito aí se o documento estiver devidamente arquivado na junta comercial. E, senão, isso não gera efeitos perante terceiros, por óbvio aí.
E depois, gente, eu vou pedir para vocês darem uma lida no artigo 1072, tá? O 1072 que vai falar aí das deliberações. Deixa eu transcrever aqui pelo menos o caput, para ficar claro para vocês, que faz a referência aí exatamente no artigo que a gente citou. Então, 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Então, a lei vai fazer determinadas previsões legais e pode ser que o contrato, claro, faça previsão em relação a isso. Deixa eu transcrever o primeiro, parágrafo primeiro aqui, só para justificar um pouco do meu discurso aí para vocês, o que está no slide, tá? Parágrafo 1º do artigo 1072 do Código Civil. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número de sócios for superior a 10. Então, a sociedade limitada que não tem mais de 10 sócios pode fazer reunião. E aí, traz aí os demais parágrafos acerca da organização aí e convocação da Assembleia. Gente, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Específico, eu falei assim como alguns outros assuntos têm uma importância jurídica, claro, mas quem vai tratar disso especificamente é mais a ciência da contabilidade. Se vocês tiverem interesse, a gente pode esclarecer, mas os artigos 1072 e seguintes vão trazer aí da organização dessa assembleia, tá? Convocação por jornal de grande circulação, repetir, depois instala com quórum específico. É um assunto aí que eu reputo muito particular, eu não vou cobrar isso. Quem tiver interesse, espero que vocês leiam aí os artigos, tá? Por exemplo, o 1074 vai trazer que a Assembleia dos Sócios instala-se com presença em primeira convocação de titulares de, no mínimo, 3/4 do capital social, aí depois, em segunda convocação, pode ser instalada com qualquer quórum. O 1073 ou 5 vai tratar aí de quem pode convocar a Assembleia, e depois em que situações quem pode convocar a Assembleia Geral, Assembleia de Sócios, tá? E importante aqui vocês terem essa informação é que, no caso da limitada ter mais de 10 sócios, há necessidade de uma formalidade aí para tomada de decisão. Gente, e na prática, é outra coisa que eu falo um pouco da hipocrisia do legislador, tá? Data máxima vênia, quem sou eu para criticar o legislador? Mas a gente vê que na prática não funciona assim. Principalmente na sociedade limitada, que na maior parte das vezes são sociedades de pessoas, os sócios não têm tempo de ficar cuidando dessas formalidades, isso é o contador que vai fazer. Tem que deliberar, é o contador que faz essa burocracia tudo, os sócios deliberam e só assinam os documentos, tá? Agora, a gente tem que resguardar, né, dentro de um princípio geral do direito, claro, as situações legais, contratuais, a exemplo de a garantia do direito de contraditório, né, a convocação da Assembleia, dá o direito de defesa daquele que, por exemplo, está sendo excluído, tá? Então, essas situações aí que efetivamente vão interessar para o direito empresarial. Agora, não que não interesse, tá? Eu não estou dizendo que não interessa para o direito empresarial, interessa sim a repercussão jurídica disso, mas quem vai operacionalizar essas coisas, na grande maioria das vezes, são os profissionais da contabilidade, tá? Então, eu faço um resumo aí no próximo slide, o slide 5,
acerca da convocação da Assembleia, tá? O que vai estar previsto aí, diluído nesses artigos aí, 1072, 1073, 1074, até o 1075, 1076. Pronto. Slide 5. A Assembleia deve ser convocada mediante avisos publicados por 3 vezes na imprensa oficial e em jornal de grande circulação com antecedência mínima de 8 dias. A Assembleia só poderá deliberar validamente se atenderem à convocação sócio ou sócios titulares de pelo menos 3/4 do capital social em primeira convocação. Em segunda, a gente viu que qualquer quórum pode deliberar vinculado, né, à exigência contratual ou legal daquele quórum deliberativo. Então, cuidado com isso, tá? É uma formalidade um pouco esdrúxula aí, já que a gente está falando de uma sociedade onde, na maior parte das vezes, é uma sociedade de pessoas, os sócios não podem parar a sua atividade, né, abandonar a atividade empresarial para cuidar de burocracia aí. A gente vê que, na maior parte das vezes, na prática, isso fazem só para dizer que fizeram. Na maior parte das vezes é o contador que vai fazer, como eu disse, e deixa assinado, os caras assinam, deliberam e está tudo certo, segue a vida empresarial, tá? Então, slide 6 aí, em relação a quórum de instalação, eu fiz um resuminho aí dos artigos 1072 a 1075. Caso não atendido esse quórum de instalação, deve-se proceder à segunda convocação com 3 outras publicações de avisos em antecedência de 5 dias. E aí, atendidas essas formalidades, a Assembleia se instala validamente com qualquer número, com qualquer quórum, tá? Então, gente, obedecendo isso e obedecendo o que está previsto na lei ou no contrato, a deliberação é válida. Outro ponto importante na hora da gente elaborar o contrato social é ter esse cuidado exatamente, gente, para não trazer uma insegurança administrativa política, né, ou político-administrativa para a sociedade. Pensar nessa possibilidade e já deixar algo mais seguro do ponto de vista administrativo, político da sociedade, quando a gente vai elaborar o contrato social, para trazer uma segurança maior para todos os sócios, evitar, por exemplo, pedir unanimidade, né, para deliberação de determinadas situações, sob pena da gente fortalecer demais aqueles sócios que têm uma pequena participação no capital social e também ponderar situações que a gente tem sócios com capital de 3/4 ou mais do capital social, porque a gente já viu aí que a previsão legal nas principais deliberações leva em consideração o quórum de 3/4 do capital social, tá? Então, seguindo, slide 7 aí, olha aí, falamos exatamente do quórum deliberativo exigido pela lei. A gente já viu que, nesse caso, o contrato social pode fazer previsão distinta, tá? Então, eu faço aí um recorte dos quórums deliberativos exigidos por lei. Primeiro, unanimidade para destituir administrador sócio nomeado no contrato social, se não previsto no contrato social um quórum diverso. B, também unanimidade para designar administrador não sócio se o capital social não está totalmente integralizado. E aí, neste caso, tem uma reserva legal, o contrato social não pode fazer uma previsão de quórum distinta, por quê? É exatamente aquela situação excepcional que os sócios vão responder solidariamente para a formação do capital social, desrespeitando, inclusive, a limitação da responsabilidade deles, né? Ora, se eu vou designar um administrador não sócio e o capital social não está totalmente integralizado, fala, sócio, toma cuidado, você sabe bem o que você está fazendo? Você vai colocar um cara que não é sócio para administrar seu negócio, e se houver alguma bobagem e houver uma execução,
você vai ter que complementar ali o capital social, né, o que falta para complementar o capital social com o seu patrimônio pessoal. Então, é um alerta do legislador aí nesses casos em que pode ser rompida a lógica da limitação da responsabilidade dos sócios, tá certo? Alguma pergunta aí? Não. Oi, Adriano, boa tarde, bem-vindo. Seguindo então, gente, slide 8. 3/4 do capital social para modificação do contrato social, salvo nas matérias sujeitas a quórum diferente, né? Aquilo que ou a lei ou o contrato trouxerem de modo diferente. 3/4 para aprovar incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou levantamento da liquidação. Então, aí, esse item D vai falar aí das operações societárias, não é? E também dissolução ou levantamento da liquidação da sociedade. 2/3 do capital social para designar administrador não sócio, se o capital está totalmente integralizado. Olha a diferença aí, gente, entre o B e o E. Lá no B exige-se unanimidade, né, para designar administrador não sócio, se o capital não está totalmente integralizado, que é um alerta para todos os sócios. E aqui, somente 2/3 já é suficiente para designar administrador não sócio, se o capital social já está integralizado. Slide 9. Mais da metade do capital social para designar administrador em ato separado do contrato social, mais da metade também para destituir administrador sócio designado em ato separado do contrato social. Entendam bem, ó, gente, esse designar administrador em ato separado do contrato social. É feito um documento distinto do contrato social e esse documento é levado a arquivamento na junta comercial, tá? Agora, gente, claro que vai ter essa informação no contrato social, por quê? Porque é exigência do artigo 997, lá, se vocês bem lembram, um dos seus incisos, que tem que indicar quem é a pessoa natural responsável pela administração. Pode ser feito no ato em separado, que não no contrato social? Pode, claro, mas vai constar esta averbação ali, e quando você faz uma busca, por exemplo, você faz um pedido de certidão na junta comercial de determinado contrato social, claro que vem esse documento dizendo que houve uma substituição ou um acréscimo ali do administrador daquela sociedade, tá? H, mais da metade do capital também para destituir administrador não sócio, e mais da metade do capital para expulsar sócio minoritário, se permitido no contrato social. A gente viu que já vimos, né, essa situação quando estávamos tratando ali de sócio remisso, que pode ser feito administrativamente. E aí, gente, a gente traz a previsão específica aí, que é relevante para a gente, apesar de estar previsto uma legislação distinta do Código Civil, mas é a lei complementar que trata das microempresas e empresas de pequeno porte. E aí, gente, por favor, leiam, apesar do legislador chamar de microempresa e empresa de pequeno porte, estamos tratando de empresários, né? Acontece o mesmo equívoco aí que o legislador cometeu quando tratou do EIRELI, chamou a EIRELI de empresa limitada, de responsabilidade limitada, e já vimos que é um EIRELI. Então, também, esta lei complementar aí, que trata especificamente da micro e pequena empresa, chamou de micro e pequena empresa, mas só que são micros e pequenos empresários. Lembrando, novamente, desde o nosso primeiro encontro, que eu venho alertando as senhoras e os senhores, mas empresa é atividade, tá? Quem vai exercer efetivamente a empresa é o empresário. Então, nas limitadas que assumem a modalidade ME ou EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, fica dispensada a realização
de assembleia ou reunião, salvo para a exclusão de sócio minoritário, e o quórum de deliberação nas ME ou EPP será sempre o da maioria do capital social, a maioria simples, a metade mais qualquer fração aí, tudo conforme previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que organiza aí a microempresa e empresa de pequeno porte, que traz aí um sistema de desburocratização ou de facilitação na escrituração para tentar diminuir o custo operacional aí desses tipos societários, tá bom? Então, cuidado com isso aí, gente, que são detalhes importantes e a gente tem que estar atento a isso, tá? Então, seguindo aí, slide 11, em relação à administração, a administração da sociedade cabe a uma ou mais pessoas sócias ou não, designadas no contrato social ou em ato separado. Se o administrador não é sócio, precisa ter uma previsão específica no contrato social autorizando, tá? Em função exatamente dessa responsabilização do administrador pelo exercício da atividade empresarial. Se os sócios se sujeitam a designar um administrador que não é sócio, o legislador fala, olha, espero que vocês saibam bem o que estão fazendo, né? Você vai colocar aí outra pessoa para cuidar do seu negócio. Então, exige aí o legislador que traga uma autorização expressa no contrato social para designar, seja no contrato social ou seja em ato separado, essa possibilidade. Não basta fazer a previsão no contrato social, tem que ter uma cláusula ali, ou na mesma cláusula, ou uma cláusula diluída ali dentro do contrato social, essa autorização para designar não sócio como administrador, tá? Corre o risco, como diz um grande amigo, professor de Direito Empresarial também, Fernando Oliveira, que corre o risco aí dos sócios colocarem a raposa para tomar conta do galinheiro, tá? Claro, né, se não é uma pessoa de confiança, corre o risco aí do cara esculhambar a vida empresarial deles e, muitas vezes, em nome deles, apesar da gente ver da possibilidade aí de também desconsideração da personalidade jurídica em relação aos atos praticados não só pelo sócio, mas também pelo administrador, conforme está previsto no artigo 50 do Código Civil. Tá? Então, seguindo, gente, slide 12, os atos de condução, recondução ou cessação do exercício do cargo de administrador devem ser arquivados na junta comercial. Claro que sim, né? É exigência ali do contrato social, em regra, este administrador que vai se responsabilizar pelos atos praticados pela sociedade, né? Ele, em primeira análise, que vai representar a sociedade negocialmente, então, claro que isso deve estar arquivado na junta comercial. E, continuando no segundo parágrafo aí do slide 12, em caso de renúncia que deve ser feita por escrito, o ato só produzirá efeitos em relação a terceiros após arquivamento na junta comercial e publicação, para a sociedade é eficaz desde o momento em que dele tomou conhecimento. Então, gente, aqui um alerta importantíssimo, né? Enquanto consultores jurídicos, enquanto orientadores jurídicos aí de eventuais sociedades empresariais, caso haja a renúncia do administrador, seja ele sócio ou não sócio, entre os sócios produz efeito a partir do momento de que a sociedade ou os sócios tomaram conhecimento. Mas em relação a terceiros, essa renúncia do administrador
só vai produzir seus regulares efeitos a partir do arquivamento na junta comercial. Então, cuidado em relação ao respeito àquele prazo de 30 dias, né? Que se ultrapassado o prazo de 30 dias, o ato só começa a produzir efeito a partir do arquivamento, e caso respeite o prazo de 30 dias, retroage aí até a data do ato, né? Até a data da cientificação do administrador de sua renúncia, tá? Cuidado com isso, que é algo que pode trazer uma repercussão, inclusive em outros ramos do direito, eventuais execuções, eventuais possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. O cara fala, mas eu não sou mais administrador, não adianta requerer a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, para surpresa dele, por exemplo, se ele renuncia, comunica os sócios e os sócios não fazem essa alteração no contrato social, perante terceiros, o administrador continua sendo administrador da sociedade, tá? Já vi situações semelhantes algumas vezes aí enquanto advogado, e isso, gente, não tem conversa, acaba eventualmente trazendo problemas. Por exemplo, no caso de uma execução, no caso de eventual desconsideração da personalidade jurídica, o cara, já faz 2 anos que eu saí da sociedade. Fala, não, tá aqui, ó, certidão atualizada na junta comercial, o senhor ainda consta como administrador, e isso pode trazer sérios problemas, sobretudo patrimoniais, né, para esse administrador que não toma esse cuidado. Gente, aqui, ó, presta atenção, o grande problema do administrador é quando ele não é sócio. Se o administrador é sócio, ele ainda pode tomar providência sozinho, né, encaminhar para a junta comercial. Agora, se o administrador não é sócio, ele não pode representar a sociedade perante a junta comercial, sobretudo no caso de sua renúncia, né? Então, cuidado aí, né, notificar os sócios e ter o cuidado de acompanhar esse arquivamento da renúncia do administrador, sobretudo quando ele não for sócio, tá? Tranquilo? Seguindo, slide 13, os administradores devem anualmente prestar contas aos sócios reunidos em assembleia anual ou, por outro modo, previsto no contrato social. Gente, aqui, essa prestação de contas, na verdade, está intimamente ligado àquela realização de balanços, dos balanços anuais, né? Que a própria lei exige da sociedade. Então, isso tem prazo legal, a gente vai ver que o prazo aí de até 120 dias do início do exercício social seguinte, então, os 4 meses seguintes ao término do exercício social, e também é importante, né, além das prestações de contas, a apresentação aos sócios dos balanços patrimonial e de resultado, balanço patrimonial e de resultado econômico, junto com aquela regularidade da escrituração, que são as obrigações comuns a todos os empresários, claro, sempre lembrando do arquivamento do ato constitutivo antes do início da atividade na junta comercial, para que possa passar a existir de fato e de direito no nosso ordenamento jurídico qualquer sociedade empresarial. Tranquilo? Estou correndo, gente? Não, então tá bom. Artigo 14. Slide 14, perdão. O artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, vai trazer aí a situação de responsabilidade limitada. Vamos lá, no Código Tributário Nacional. Deixa eu abrir aqui. Tributário Nacional. Artigo 135. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Ctrl F 135. São pessoalmente. Previsão expressa no Código Tributário Nacional.
Ah, vocês não tiveram aula com a Bibi, não é? Com a Bílio Barroso, só no próximo semestre, então já adianto aqui um pouquinho, uma fraçãozinha do assunto. Artigo 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Quem? Voltando lá para o Código Tributário. As pessoas referidas no artigo anterior, no caso de sócios, síndico, inventariante. Aqui, interessante para a gente são os administradores ou sócios, né? Depois, 2, os mandatários, prepostos, empregados, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Então, traz aí o próprio Código Tributário Nacional a responsabilidade ilimitada, pessoal e ilimitada, né, dos créditos correspondentes a obrigações tributárias praticados por essas pessoas, e aqui a gente está falando especificamente de administrador, mas os sócios também, né, no caso de administrar a sociedade, também podem ser pessoal e ilimitadamente responsabilizados aí, tá? Ficou claro isso, gente? Acho que eu fiz um pouquinho de confusão aqui. Seguindo. O artigo 1015, parágrafo único, inciso 3 do Código Civil, vai trazer também aí uma previsão específica, né, que a doutrina vai chamar aí de teoria ultra vires. O que significa teoria ultra vires? A teoria ultra vires, gente, na verdade, trata aí de não somente aqueles atos, né, exercidos no objeto social, mas aqueles também indispensáveis à atividade empresarial, podem não ser expressamente autorizados pelo contrato social, tá? Vamos ver especialmente aí o artigo 1015 do Código Civil, tentar esclarecer aí. 10.406. Ctrl V. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, oneração ou a venda. Eu falei e não transcrevi. Deixa eu transcrever primeiro aqui, gente. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Claro, para impor um limite aí, né, na atividade. Se o cara estiver de má fé, ele sai vendendo todo o patrimônio aí? Não, né? Especialmente os bens jovens, bens imóveis e oneração ou venda desses bens móveis, né? Claro, vai depender de um ato específico aí dos sócios, uma deliberação específica dos sócios. Cuidado com isso, tá? E aí a gente tem aí uma exceção, atenção, somente nas limitadas com regência supletiva das SA, e a gente vai ver aí os dois tipos de limitadas, que a gente tem as limitadas regidas exclusivamente pelo Código Civil e também as limitadas regidas supletivamente pela lei das sociedades anônimas, tá? A gente vai falar aí já
das duas modalidades originárias que temos de limitada e a sociedade limitada criada aí pela Lei da Liberdade Econômica, que trouxe a possibilidade da criação de uma limitada unipessoal, aquela limitada que tem uma pessoa só, um sócio só. Agora, sociedade unipessoal, eu nunca ouvi falar, viu, gente? Mas a doutrina está tratando aí de sociedade unipessoal. Gente, organização administrativa aí da sociedade limitada, a gente tem, a partir do artigo 1066, a criação do Conselho Fiscal. Pode ter Conselho Fiscal? Pode, desde que haja previsão específica no contrato social. Olha aí, no slide 15, o contrato social pode prever a instalação e funcionamento do Conselho Fiscal na limitada. E aí, gente, na prática, muito raramente, muito dificilmente, a gente vai ter, numa limitada, um conselho fiscal. Pode ter, né? Está prevendo aí o legislador, no artigo 1066, que está transcrito aí no chat. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual, prevista no artigo 1078. O artigo 1078 faz aí a previsão de uma Assembleia ordinária para deliberar, entre outros assuntos, a nomeação, a indicação aí de membros do Conselho Fiscal. Gente, na prática, é muito difícil a gente ter uma limitada com essa organização, tá? Normalmente, as limitadas, por mais volume de negócios que tenham, normalmente são constituídas para serem exercidas de forma muito mais dinâmica, muito mais prática, né? Cheia de órgãos. Isso, claro, traz uma complexidade administrativa e um custo operacional maior, né? Ninguém vai fazer parte ali do Conselho Fiscal voluntariamente, isso tem um custo para a sociedade. Traz uma reserva de fiscalização mais importante, né? Um poder de controle por parte dos sócios muito maior, mas só vai justificar, como está no slide aí, né? No finzinho do slide, só se justifica nas sociedades em que houver um número significativo de sócios afastados do cotidiano da empresa. Na maior parte das sociedades, a gente não vê isso, a gente não enxerga isso, e dificilmente a gente tem um conselho fiscal numa sociedade administrativa. Se os sócios enxergam a necessidade, né, de criar, por exemplo, um conselho fiscal, um conselho contábil, um conselho administrativo, se for o caso, aí, normalmente, os sócios deliberam no sentido de ou criar ou transformar essa sociedade limitada que cresceu muito numa sociedade anônima aí, mesmo que seja de capital fechado, né, que não vá oferecer ações ou demais títulos de valores no mercado de valores, na bolsa de valores, mas aí a própria organização administrativa da sociedade é muito mais complexa, muito mais custosa, muito mais dispendiosa, tá? Então, seguindo aí, próximo slide vai falar das 3 limitadas, e aí eu quero especialmente levar lá vocês até o artigo 1053 do Código Civil, que vai fazer a previsão das limitadas originalmente, de um novo tipo de limitada, que é a limitada unipessoal, acrescida aí no parágrafo 2º, parágrafo 1º e 2º do artigo 1052 do Código Civil. Então, vamos lá, gente. A gente já chega aí no 1053, deixa eu falar do 1052, para vocês entenderem aí, para seguir uma lógica nesse raciocínio, tá?
Então, 1052, gente, é o primeiro artigo do Código Civil que vai tratar lá da limitada. Aí, no capítulo 4, fala especificamente da sociedade limitada, tem um capítulo inteiro para vocês se divertirem aí no final de semana. Ah, não, tem feriado, né? Dia 1º de maio, ó, que belíssima oportunidade, uma data simbólica para vocês fazerem a leitura aí do, sem dúvida, principal tipo societário aí no nosso ordenamento jurídico. Então, capítulo 4 do Código Civil da Sociedade Limitada, seção 1 das disposições preliminares, dentro do título, né, destinado ao direito empresarial. Então, artigo 1052, gente, ó, por favor, presta atenção. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas olha a ressalva que faz aí o legislador. Mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, tá? Então, foi aquela reserva legal que eu fiz quando a gente começou esse assunto hoje, e agora, e durante, eu falei novamente, né, das exceções aí à limitação da responsabilidade. Então, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, ou seja, ele se responsabiliza somente no limite daquele capital que ele se obriga a entregar para a sociedade, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. E aí, a famigerada lei objeto da atividade avaliativa de vocês, a 13.874, acrescentou aqui 2 parágrafos. Originalmente, este artigo não tinha parágrafo, tá? Era só o caput. Acabou acrescentando 2 parágrafos aí, a Lei 13.874, que eu passo a transcrever para vocês aqui no chat. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Olha aí, incluído pela Lei 13.874. Ó, de bandeja para vocês fazerem atividade. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição de sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social. Então, claro que rege-se, né, pelas regras aí da sociedade, mas a sociedade limitada, constituída por uma só pessoa, gente, como é que é uma sociedade de uma pessoa só? Quem consegue me explicar isso, pelo amor de Deus? Ou a gente reforma a língua portuguesa, ou a gente reforma o direito societário, né? Não sei. Por enquanto, a doutrina está chamando de sociedade unipessoal. Assim como chama também a Eireli de sociedade unipessoal, tá? Então, voltando para o 1053, 1053 do Código Civil, já terminando aqui nossa previsão de limitado. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples, tá? Então, gente, o artigo 1053 faz a previsão de um tipo societário, uma modalidade específica da limitada. E o parágrafo único do 1053 faz previsão de outra limitada. Vamos ler o parágrafo único aí, vamos esclarecer. Parágrafo único do artigo 1053, o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Daí a doutrina dizer que nós temos 3 tipos de sociedade limitada.
Até a edição da Lei 13.874, a gente só tinha dois. As sociedades limitadas regidas exclusivas pelo Código Civil e as limitadas regidas pelo Código Civil, mas com regência supletiva pela Lei das Sociedades por Ações, ou seja, pela Lei 6404, tá? Então, cuidado, gente, cuidado com isso também, que eu vejo um monte de pegadinha sobre isso, ó. As limitadas serão sempre regidas pelo Código Civil, porém, a regência supletiva é que vai criar essa distinção da sociedade limitada. Se ela é regida supletivamente pelas normas da sociedade simples, conforme previsto no Código Civil, é um tipo de limitada. Agora, existe também a limitada que é regida pelo Código Civil, ela sempre vai ser regida pelo Código Civil, mas pode o contrato social prever uma regência supletiva não pela lei da sociedade simples, e sim pela lei das sociedades por ações, tá? O legislador colocou aí lei da sociedade anônima, mas a 6404 não prevê só a sociedade anônima, e sim as sociedades por ações, porque também temos as comanditas por ações. Então, assim, temos três tipos ou três modalidades de limitada na nossa legislação. Então, ó, presta atenção, no slide 16 aí eu estou colocando as três limitadas em nossa legislação, artigo 1053, e o parágrafo único prevê as duas, e o próximo slide, slide número 17, prevê o terceiro tipo de sociedade limitada, que é a limitada unipessoal. Desculpe, eu vou colocar entre aspas aqui, acho que no slide original não está entre aspas, mas me parece um grande absurdo, pelo menos do ponto de vista da língua portuguesa, eu falar de uma sociedade unipessoal. Então, pelo menos a limitada unipessoal, para fazer a distinção com a Eireli. Gente, cuidado com isso, porque não fez previsão a Lei 13.874 de revogar o Eireli, tá? O Eireli continua em vigor. Agora, venha cá, na prática, se o empreendedor que vai iniciar uma atividade, né, que está criando uma atividade empresarial e vai ter que escolher alguma modalidade empresarial, se ele vai trabalhar sozinho, né? Se não for uma sociedade empresarial, ele vai ser um empresário individual. Claro que ele não vai escolher a modalidade básica ali do empresário individual, até porque a responsabilidade dele é ilimitada. Então, escolheria ou a Eireli ou a limitada unipessoal. Só que na Eireli, se vocês bem lembram, lá no artigo 980A, o legislador exige um capital mínimo de 100 salários mínimos. E aqui na unipessoal não há essa exigência. Dependendo do porte da atividade, né? Claro que o empreendedor vai optar pela modalidade limitada unipessoal, que não há um mínimo de capital para ele investir e, consequentemente, ser responsabilizado. Tá? Então, atenção a essa distinção da limitada unipessoal e do Eireli, previsto lá no 980A do Código Civil, também acrescido posteriormente, lá em 2012, no nosso ordenamento empresarial. Tranquilo? Temos uma distinção aí, gente, das sociedades limitadas, regidas exclusivamente pelo Código Civil e regidas supletivamente pela lei das sociedades anônimas, tá?
ou lei das sociedades por ações, que eu entendo mais adequado. No subtipo 1, que é aquela regida exclusivamente pelo Código Civil, a gente vai ter uma possibilidade de dissolução, conforme previsto no artigo 1028, 1026, 1077, 1029 e 1085 do Código Civil. Já nas sociedades regidas supletivamente pela Lei 6404, a gente vai ter uma possibilidade menor de dissolução, só no caso de retirada motivada ou no caso de exclusão ou expulsão de sócio. Então, a doutrina costuma dizer que as sociedades regidas regidas supletivamente pela lei das SA são mais estáveis do que as regidas pelo Código Civil, porque existe uma possibilidade maior de exclusão do sócio, né, de dissolução do sócio, de dissolução da sociedade em relação a um sócio, tornando esse subtipo 1 mais instável. Tá? Isso é uma distinção doutrinária, são poucos autores que fazem essa distinção, mas eu gosto de trazer que eu já vi algumas vezes, especialmente no exame de ordem, o examinador fazer uma brincadeirinha aí em relação à estabilidade maior ou menor da limitada, se regida exclusivamente pelo Código Civil, como é o subtipo 1 aí no slide 18, e a outra que é mais estável, que é a regida conforme o slide 19, subtipo 2, supletivamente aí pela lei das sociedades anônimas. Tá bom, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Eu queria falar aí sobre atividade. Alguma dúvida, gente? Por enquanto?